Olá pessoal, tudo bem? Professor Fernando César, na disciplina Rotina de Pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, vamos hoje falar sobre alguns adicionais a que o colaborador tem direito, mediante algumas situações, tá bom? Então vamos lá. O primeiro adicional que a gente vai comentar é o adicional noturno, tá certo? Bom, o que é o adicional noturno, gente? Considera-se adicional noturno o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Entenderam? Se eu tenho um expediente que vai até as 22 horas, se eu trabalho além das 22 horas, eu já tenho direito a um adicional chamado adicional noturno. E esse adicional vai ser válido entre o período das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã seguinte. Certo? Incide o adicional noturno de pelo menos 20% sobre o valor da hora normal diurna, ok? Então, nós já fizemos vários cálculos, tendo como base a hora normal diurna. E o adicional noturno tem esse valor que incide sobre ela, tá? Trabalhei lá das 22 às 23 horas. Então, essa uma hora que eu tenho, de 22 às 23 horas, eu vou ter direito a 20% sobre a minha hora normal diurna. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá. Bom, vocês terão um exercício de fixação logo mais para ser feito. Esse exercício também está na apostila de vocês, tá bom? Vocês podem fazer na apostila como rascunho e depois passar para o exercício oficial. Mas é bem simples esse cálculo, tá certo? Então vamos lá. Calcule o valor recebido de adicional noturno. Então, como de praxe, o primeiro passo é saber quanto custa a hora trabalhada do cidadão. No caso aqui, nós estamos trabalhando com um contrato de 220 horas, que é o contrato padrão, convencional. Nós já vimos que existem outros tipos de contrato, mas para efeito de exercício, e como é o contrato mais utilizado pelas empresas, vamos trabalhar com de 220 horas. Então, o primeiro passo é saber quanto custa o valor da hora trabalhada. Pegamos o valor do salário base, que é R$2.000, dividimos por 220, que é o total de horas trabalhadas no mês. Efetuando esse cálculo, nós teremos lá que a hora trabalhada custa R$9,09, certo? Nós já sabemos que o adicional noturno tem uma incidência percentual, né? E vamos colocar essa incidência percentual em cima. Quando joga-se porcentagem, tá certo? Que equivale a 20%, ou seja, eu vou adicionar 20% ao valor da hora normal, da hora diurna. Então nós teremos aí R$1,82. 20% de 9,09 é 1,82. Vou somar os dois valores para saber quanto custa a hora noturna. Então, uma hora noturna, ou seja, depois das 22 horas, entre as 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, cada hora que eu trabalhar vai custar R$10,91. No nosso exercício aqui, o colaborador fez 10 horas noturnas. Então, qual o total recebido de adicional noturno pelo cidadão? Nós teremos lá, após multiplicarmos o valor de uma hora, que é R$10,91, pela quantidade de horas que ele realizou, que são 10 horas, então ele tem direito a receber R$109,09 de adicional noturno. Logo, quanto é que vai ficar a remuneração dele no final do mês, mediante a esse valor adicionado ao seu salário base? Ele vai ter direito a receber R$2.109,09. Tranquilo? Então é bem simples, tá certo? Depois vocês irão fazer esses exercícios aí para fazer a fixação desse assunto. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, o próximo adicional, gente, é o adicional de periculosidade. O que é periculosidade? São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado, certo? Nós temos lá os dois conceitos que nós já vimos anteriormente, em processos de recursos humanos: periculosidade e insalubridade. Periculosidade, perigo imediato, risco iminente de morte. Insalubridade,
são situações de trabalho em que, ao longo do tempo, o colaborador pode adquirir alguma doença, tá certo? Então, vamos ver primeiro a periculosidade. Bom, quando o cidadão trabalha lá com uma situação perigosa, o pessoal que trabalha com rede elétrica, postos de gasolina, que trabalha com explosivos, né? Ele tem direito a 30% sobre o salário base. Prestem atenção agora, tá? Nós vimos que alguns adicionais, a maioria dos adicionais que nós trabalhamos até agora foi sobre o salário base, não é isso? E continua sendo, porque depois nós vamos ter uma situação relacionada ao salário mínimo. Mas agora é o salário base, tá? Sempre lembrem desses detalhes, verificar qual é a referência para adicional de percentual. Então, o empregado que trabalha em condições de periculosidade faz jus a um adicional de 30% sobre o salário base, certo? Já o empregado, se o empregado já recebe adicional de salubridade, poderá optar por este ou aquele. Então, gente, vamos supor uma situação lá. Eu sou frentista. Eu trabalho exposto a perigo de explosão e trabalho também em situação insalubre porque eu estou inalando o cheiro de gasolina, correto? Então aí está um típico exemplo de uma situação em que eu estou trabalhando com situação de periculosidade e insalubridade. Eu vou ter direito a receber os dois? Não. Eu vou ter que optar, tá certo? Periculosidade ou insalubridade. Mas eu não posso receber os dois adicionais, tá certo? Muito bem. Então vamos ver como é que funciona agora para se fazer o cálculo da periculosidade. Mas antes disso, vamos ver aqui algumas situações que envolvem o adicional de periculosidade. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Pessoal que trabalha, o pessoal da segurança, né, que trabalha com roubos e outras espécies de violência física, das atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial. E quem trabalha com substâncias radioativas ou radiação ionizante, ou ainda energia elétrica em condição de risco acentuado. A periculosidade ela é regida pela NR 16, tá certo? Como é que nós calculamos a periculosidade, professor? Da seguinte maneira, bem simples, adicionamos 30% sobre o salário base do cidadão. Então nós temos aqui, para efeito de exercício, e vocês farão depois, bem simples. Eu tenho o salário base aqui do nosso exemplo, onde o colaborador recebe R$2.000 e ele trabalha em situação de periculosidade. Logo, ele vai ter direito a um adicional de 30%. 30% de 2.000 é 600. Logo, a remuneração dele vai ser de R$2.600. E depois, vocês irão fazer os outros cálculos para fixar essa ideia aí. Tudo bem? Outro adicional é o adicional de insalubridade. Eu acabei de comentar com vocês, né? A insalubridade, pessoal. De acordo com o artigo 189 da CLT, insalubridade no trabalho são consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites e tolerâncias fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, como eu falei para você, de maneira mais simples, né? Insalubridade é quando o trabalhador fica exposto a situações em que, ao longo do tempo, pode ser danoso à sua saúde. Eu fico inalando poeira, fico trabalhando sob condições de calor extremo, frio extremo, pressão, enfim. Situações em que ao longo do tempo eu posso pegar alguma doença, tá certo? Essas são situações insalubres. Bom, outro adicional que nós vamos trabalhar aqui, gente, é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, de acordo com o artigo 189 da CLT, é considerado insalubre as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites e tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, como eu falei anteriormente, tá? Se eu trabalho exposto a gases, poeira, frio extremo,
calor extremo, pressão e outras situações em que ao longo do tempo pode me causar prejuízo à saúde, eu estou trabalhando em condições insalubres, tá certo? A insalubridade, a classificação de insalubridade está na NR15. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida relacionada à insalubridade, consultem a NR15. Mas a insalubridade, gente, ela tem 3 níveis, tá certo? E o grau de insalubridade é o grau mínimo, médio e máximo. Então, para as condições insalubres de grau máximo, é adicionado um percentual de 40% sobre o salário mínimo. Tá? Então, até agora a gente vem trabalhando com adicionais tendo como referência o salário base. Aqui a gente trabalha com salário mínimo. E, evidentemente, todo ano esse valor vai mudar, porque anualmente o salário mínimo sofre uma atualização. Nós sabemos que agora, em 2020, o salário mínimo é R$ 1.045. Então, eu vou ter um adicional no meu salário base de 40% sobre o salário mínimo na minha remuneração, caso eu trabalhe em condições insalubres. E assim sucessivamente. 40% insalubridade de grau máximo, para insalubridade de grau médio, 20% sobre o salário mínimo, e para a insalubridade no grau mínimo, 10% sobre o salário mínimo. Vamos ver como é que se faz esse cálculo. Também é bem simples, tá certo? Nós temos lá que o salário mínimo é R$ 1.045, tá certo? No caso do nosso exercício aqui, nós temos um funcionário com salário base de R$ 2.000 e ele trabalha num lugar cujo grau de insalubridade é médio. Então, o grau médio quanto é? 20% sobre o salário mínimo. Então, 20% do salário mínimo é R$ 209. Logo, a remuneração dele vai ficar R$ 2.209. Beleza? E assim sucessivamente. Então, vocês irão fazer os outros cálculos para fixarem essas informações sobre esses adicionais. E tem outros que nós iremos ver posteriormente. Tudo bem? E é isso, gente. Faça o exercício de fixação, depois nós vamos discutir a respeito, tá bom? Obrigado e bons estudos, certo? Até mais.